estava se referindo aos gentios. Hoje tem uma grande quantidade. A igreja é constituída na maior parte de gentios, de pessoas de outras nacionalidades, não judeus. Seu berço é o judaísmo, né? Mas porém já ficou para trás. Hoje nós temos judeus messiânicos que acreditam em Jesus como Yeshua, como Messias Salvador. Temos. Alguns são inclusos na igreja, mas a grande parte, a grande maioria é de gentios, pessoas de outras nacionalidades, brasileiros, japoneses, ingleses, tantas nações, que de cada nação dessa Deus tem um punhado de trigo, amém? Deus tem um povo que serve a Ele com fidelidade. E glória a Deus por isso, amém, queridos? Glória a Jesus por isso. Eu sei que, eu tenho certeza em meu coração que antes do apagar das luzes dessa dispensação, chamada dispensação da graça de Deus, antes do fechar das portas da arca que ainda está aberta, para que as pessoas entrem, porque a salvação em Jesus, ao entrar, Jesus disse: eu sou a porta de entrada, né? Então todos que entrarem por Jesus serão salvos. Eu creio que muitas pessoas serão alcançadas ainda, muitas pessoas, amém? E eu aproveito para perguntar para você: você tem falado de Jesus para os seus familiares? Você tem falado para os seus colegas de trabalho? Você tem cumprido com o ID de Jesus? Ou você acha que o ID de Jesus é somente para os missionários, os pastores, aqueles que têm uma nomenclatura de presbítero, evangelista? Todos os crentes têm a incumbência de pregar o evangelho. Jesus disse a toda criatura: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu acho tão lindo que você pode observar claramente que ele não falou assim, ide e pregai o evangelho a todos os filhos. Não falou isso. Ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aí João capítulo 1 e o verso 12, ele vai dizer assim, mas a todos quantos recebem Jesus, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então perceba que de criatura, da condição de criatura, eu passo a ser filho de Deus a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo e entrego a minha vida para Ele, amém? Quando eu digo amém para o que Ele fez por mim, que foi dar a sua vida, isso é muito sério. O âmago da mensagem cristocêntrica evangélica é: Cristo morreu para nos salvar. Ele morreu em meu, em teu lugar, para que a gente não morra depois eternamente, porque todos nós sabemos que a morte do corpo, talvez todos nós vamos passar um dia. Quantos que já foram, quantos que estavam aqui em nosso meio, que já partiram para a eternidade, estão lá descansando em Deus, estão lá desfrutando já das maravilhas, das delícias do céu. Mas uma grande maioria, quem sabe não, de certeza mesmo, não é quem sabe, no arrebatamento não vão provar a morte do corpo. E o grande problema é a segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo. E a segunda morte, que a Bíblia fala lá em Apocalipse, é a morte eterna, é a separação de Deus. Então quando Jesus fala: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele está nos poupando, Ele deu a sua vida para resgatar a nossa, para que a gente não morra depois eternamente. Poderá que a gente sofra a morte do corpo, passe pela morte desse físico, mas não a morte eterna, que é longe de Deus para sempre. O que é a morte eterna, pastor Marcos? É estar longe de Deus para sempre, numa prisão eterna, num desprezo eterno, longe da luz, longe das maravilhas, longe do que Deus fez, que Deus preparou. Então, o importante é nós aceitarmos, e todo aquele que aceita o que Jesus fez por ele, tem a vida eterna, é filho de Deus,
é filho de Deus. Quem fala isso não é o pastor Marco, é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou: quem tem o Filho tem a vida eterna. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje, meus amados irmãos, uma palavra que Deus me falara ao coração por esta semana. Eu já venho meditando nessa palavra, e hoje pela manhã eu estava entre 3 mensagens para trazer para vocês, e aí a gente fica ali em dúvida: mas será que é essa? Será que é aquela? A gente não quer fazer nada por conta, né? A gente não quer fazer nada por conta própria, porque a gente preza para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Não é o que eu quero falar com vocês, o que eu quero comunicar com vocês. Nunca foi, nunca será. É o que Deus tem para falar com cada um de nós. Saiba que eu sou o canal de Deus aqui para a sua vida hoje. E a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. São palavras que saem do próprio Deus para a sua vida. E aí eu estava pedindo a Deus: Deus, eu não quero falar o que eu quero. Eu quero falar o que tu queres. O que tu queres comunicar? Eu perguntava para Deus: o que tu queres comunicar com o teu filho, com os teus filhos? E aí Deus me colocar essa palavra no meu coração, confirmando. Eu gostaria que você acompanhasse aqui no telão a leitura, o texto base, que está lá em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35 e o verso 1. Vai dando um glória a Deus aí para mim saber que você está por aí, que você está ligadinho. Eu preciso saber que você está entendendo o que eu vou dizer aqui. Quando você dá um glória a Deus, eu vou saber que você está entendendo o que eu estou falando. Amém? Glória a Deus. A gente é muito eufórico, né? A gente é muito entusiasta, assim, muito alegre na hora do louvor, mas na hora da palavra também a gente tem que ser feliz, tem que ser alegre também, receber no mesmo nível a palavra, né? Então vai dando um glória a Deus, diga aleluia se você pegou, se você entende o que eu estou falando. Diga assim: amém, Jesus. Eu pego essa palavra para mim, eu tomo posse dessa palavra. Entendi, meu Deus, louvado seja o teu nome. Isso, vai dando glória a Deus, vai correspondendo com esse pregador, e Deus vai falar contigo. Deus vai me usar para a sua vida hoje aqui. Gênesis capítulo 35, verso 1. Gênesis capítulo 35, verso 1, eu quero ler com vocês. Deixa eu ler com vocês aqui. Vamos lá. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Volta lá, fica só no verso 1, eu vou ficar só no verso 1. Verso 1. Depois disse Deus a Jacó. Quem está falando com Jacó? Disse Deus a Jacó. Será que Deus não pode falar a você hoje? Quem crê que Deus fala ainda? Disse Deus a Pedro. Disse Deus a Raquel. Amém? Disse Deus a Joel, disse Deus a Marcos. Deus continua falando hoje, da mesma maneira que Ele falou com Jacó, Ele continua falando com a gente. Uma vez uma pessoa me disse: pastor Marco, eu estou um pouco desmotivado, um pouco assim triste, porque Deus não tem mais falado comigo, Deus não tem mais levantado o profeta para falar comigo. E eu gosto muito quando aquelas pessoas usadas por Deus saem marchando assim, e vem na minha direção e coloca a mão na minha cabeça e começa a dizer: eis que te digo, o Senhor te diz. Isso não aconteceu mais comigo, pastor Marco. Deus não falou mais comigo. Faz tempo que Deus não falou mais comigo. Isso está me deixando triste demais e desmotivado. Estou assim, a ponto de parar até, pastor Marco. Estou frustradão, estou assim. Deus não tem mais falado comigo. Eu disse: poxa, engraçado. Eu disse: poxa, isso aí é interessante. Eu falei. Aí a pessoa já olhou para mim assim, disse: mas o que, pastor? Eu disse: interessante, porque é engraçado, Deus fala comigo todo dia. Mas então o senhor é um filho predileto, não é porque o senhor é pastor, Deus fala com o senhor todo dia. Eu disse: não é porque eu sou pastor. Deus não tem filho predileto. Deus fala com a gente todo dia. Se você quiser, Deus fala contigo todo dia. Mas como, pastor Marco? Mas como? Deus não usou mais profeta? Eu disse: mas será que esse é o único meio que Deus usa para falar com alguém? Será que esse será o único meio que Deus tem para falar com alguém?
Eu disse, quer saber de uma coisa? Quer que Deus fale com você? Queres? Quero. Aí eu vi nos olhos dela que ela esperava que eu ia falar língua estranha, fechar o olho e colocar a mão na cabeça dela e profetizar. E eu não fiz isso. Eu falei assim, você tem Bíblia em casa? Você tem Bíblia, né? Tenho. Pois então, abra sua Bíblia todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, sempre que você puder. E olha, eu te aconselho, eu faço te lembrar daquelas palavras que Jesus disse assim, ó, entra no teu quarto quando orares, fecha a porta, ora o teu Pai em oculto, que Ele te recompensará publicamente. Você tem feito isso? Se você abrir a Bíblia todos os dias para ler a Bíblia, é Deus falando com você. Amém? É Deus falando com você, irmãos. É porque hoje, eu sei que está tudo muito corrido para todo mundo. Eu sei que está tudo muito acelerado, né? Está tudo muito em disparada, mas o teu devocional, o teu momento com Deus não pode ser substituído por nada. Você não pode abrir mão do seu momento com Deus. Pastor, mas é tão corrido, irmão, nem que for 10 minutos. Quando você acorda, pastor, eu acordo em cima da hora, irmão, seja organizado, bota o despertador. Todo mundo tem celular, bota despertar o teu celular, irmão. E acorde meia hora antes e tire 10 minutos para ler a Bíblia e Deus vai falar contigo. Eu disse para essa pessoa, leia a Bíblia diariamente que Deus vai falar com você. Então nunca diga que Deus não fale com você se você não lê a Bíblia. Fica essa lição aqui, amém? Amém? Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem ama? Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou o mais pecador aqui, mas é mais fácil eu esquecer de fazer qualquer outra coisa do que ler a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus e nós temos que ter essa paixão. Então quando eu leio aqui, depois disso, disse Deus a Jacó, Deus falando com Jacó, eu vejo que isso, a primeira lição que eu tiro aqui, é que Deus também pode falar conosco, e de diversas maneiras Deus fala com a gente. Profetas, através da Bíblia, através de uma canção. Você está lá no seu trabalho, às vezes se puder, bota lá o fone, escuta uma canção, um louvor, Deus vai ministrar o teu coração. Então Deus tem diversas maneiras de falar com a gente. A verdade é que Deus quer falar com cada um de nós. Deus não é um Deus distante, que está lá no céu e nós aqui na terra, e nós estamos a Deus dará aqui, cada um leva a vida como pode, e Deus não se interessa por nada, Deus nos deixou a mercê. Não. Deus cuida de cada um de nós, e Ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Aguenta as pontas aí, eu estou com vocês todos os dias. E quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Que coisa linda, irmãos. Depois disse Deus a Jacó. Depois, por que depois? Porque o que vem antes, nós precisamos saber o que está acontecendo. Depois, o que vem antes? Porque essa palavra depois é uma virada para outra coisa, né? E aí, o que vem antes disso aqui? O que vem antes? Deixa eu narrar para você aqui, rapidinho, em poucas palavras, e nós vamos extrair alguma coisa aqui para a gente sair daqui hoje alimentado com a palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? Jacó, a família de Jacó. Hoje é culto de família, amém? Jacó, a família de Jacó. Jacó foi um homem muito atrevido com as coisas, muito afoito, mas tudo que ele fez foi legítimo, porque ele tinha no seu coração uma paixão, e ele tinha em seu coração também uma promessa que foi dada ao seu avô Abraão, que essa promessa passou para Isaac, o seu pai, e depois passou para ele. Então ele tinha isso no seu coração, ele queria manter essa chama acesa, é como se fosse uma chama olímpica, né? De um passa para outro, vai passando, tem que manter aquela chama, tem que ir até o fim, fazer um percurso. E ele tinha isso no seu coração, eu preciso manter essa chama, eu preciso manter isso vivo. E aí, como ele viu que o seu irmão Esaú, está falando aqui, não tinha esse interesse de tocar para frente o que Deus prometera, de levar a cabo, levar adiante o que Deus prometeu para os seus pais,
para o seu avô lá atrás, ele viu no seu irmão uma falta de interesse, então ele disse: não, eu vou tomar a frente aí e vou firme nessa, porque eu quero levar isso, eu quero sempre acreditar no meu coração e não quero deixar isso morrer. E ele, num dado momento, ele tomou a primogenitura do seu irmão, e os irmãos sabem a história. Depois ele teve que fugir, depois de ele tomar a primogenitura, ele também foi abençoado por Isaac, seu pai, porque a bênção que ele iria receber, a imposição de mãos e a liberação da bênção, era um selo, ratificaria o direito de primogenitura que ele recebera. E depois disso, foi feita toda uma armação para que isso acontecesse. Com a sua mãe, seu pai foi enganado, o seu irmão foi enganado. Os irmãos sabem a história, estou resumindo aqui. Só sei que no fim das contas tudo foi descoberto e ele teve que fugir. Ele teve que fugir às pressas e foi para um lugar chamado Padã Arã, lá nas terras dos seus parentes, da sua parentela. Lá ele casou, lá ele esteve na companhia do seu sogro Labão, que era um homem muito sutil, muito rápido nos negócios, muito atrapalhado na sua vida, e tentou enganar Jacó. Enganou, na verdade, 10 vezes, mudou o salário dele, prometeu uma filha e deu outra. Os irmãos sabem da história. E aí Jacó saiu já da casa dos seus pais com um problema com seu irmão, fugido. Foi lá para o seu tio e lá casou, meio que se embaraçou lá também, mas chegou, e aí ele casou, teve filho. Chegou o momento dele voltar para a terra, porque as terras faziam parte da promessa, estava no pacote da promessa, e ele tinha que voltar para a terra dos seus pais. Os irmãos estão aí, queridos? Está entendendo o que eu estou falando? Olha onde eu vou chegar, preste atenção para você não perder um momento só dessa linha de raciocínio. Ele voltou, era momento agora, depois de casado com filhos, era momento dele voltar para a terra dos seus pais, porque havia uma promessa que aquela terra seria deles, da família, das gerações posteriores a Abraão. Isso cabia a ele também, e ele voltou. Mas quando Deus fala para ele voltar, ele já logo vem no coração dele: eu tenho um problema para resolver quando chegar lá. E ele começou a temer, ele disse: meu Deus, eu vou me encontrar no caminho com o meu irmão. O meu irmão está furioso ainda comigo. Meu irmão disse que ele esperaria somente o meu pai morrer para acertar as contas comigo. Ele iria me matar. Eu saí jurado de morte da minha terra, vim para cá agora constituir família e tal, tem todo um povo junto comigo. E aí, sabendo disso, da fúria do seu irmão, que haveria esse encontro, é inevitável esse encontro, ele pegou e disse: então eu vou dividir o meu grupo em 3 grupos, porque se de repente o meu irmão vir com o exército e atacar o primeiro grupo, o outro grupo tem chance de fugir, fica o terceiro para trás. A Raquel, a mulher que ele mais amava, ele disse: fica lá atrás. E aí não foi tudo aquilo que ele esperava. O seu irmão, em vez de ser agressivo para com ele e acertar as contas, o seu irmão o recebeu com beijos e abraços. Deus estava no controle de toda a situação, ou seja, aquilo que ele esperava não foi como ele esperava. A reação do seu irmão foi maravilhosa, abraçou ele, beijou ele, acertaram as contas. Olha só, aí então Jacó se acampa naquele lugar, naquelas terras. Aquelas terras eram de direito dele. Ele se acampa lá. Ele tem uma filha. E aí, irmãos, um dia Jacó estava no seu acampamento, seus filhos por ali tinham ido ao campo, na lavoura, trabalhar na lavoura. A sua filha, muito bonita, o nome dela era Diná. A sua filha pegou e saiu para olhar os outros povos em redor ali, os outros povos. E aí, de repente, quando ela estava olhando lá, um príncipe hitita, de uma região chamada Siquém, os siquenitas, conhecido, um povo, uma tribo que vivia acampado próximo ao acampamento de Jacó. A menina foi olhar os lugares, a beleza dos lugares, e de repente esse moço
chamado Siquém, pegou e chamou essa moça, armou uma emboscada para ela e pegou ela e levou para a sua tenda e estrupou a moça. Houve um estrupo da moça. E quando de repente essa notícia chega para Jacó na tenda, os seus filhos lá na lavoura, Jacó recebeu aquilo como um grande impacto. Meu Deus, a minha filha estrupada, imagina, um problema seríssimo. Quando eu leio para os irmãos aqui, depois, é porque antes tinha acontecido isso, para depois Deus falar isso tudo aqui com ele. Já vou explicar para vocês. Quando Jacó recebeu aquela notícia, minha filha foi estrupada, meu Deus, aquilo foi um impacto no coração. Imagina para um pai, né, saber que a filha foi estrupada. E outra, a filha ficou no cativeiro, ficou lá reclusa lá, ficou escondida na barraca. E aí, e nisso os filhos de Jacó vêm da lavoura, o seu pai conta a situação: a tua irmã foi pega aí, foi dar uma volta aí, e outros povos, um príncipe de outros povos pegou ela, explicou a situação e estrupou a tua irmã. Os filhos de Jacó ficaram irados. Simeão e Levi foram os que mais ficaram revoltados. Não, a gente vai vingar a nossa irmã. Onde é que ela está? Ela ficou lá. Está lá, foi sequestrada, ficou lá, está sob o poder dessas pessoas ainda, e eles ficaram revoltadíssimos. Nisso vem o líder daquele grupo, chamado Hamor, que era o pai desse moço que estrupou, desse príncipe que estrupou Diná, filha de Jacó. Ele chegou para tentar resolver, porque ele sabia que o filho dele fez uma grande besteira, grande coisa errada, estrupar uma moça. Naquela época era terrível esse tipo de coisa. Hoje também é. E aí, o pai desse rapaz chamado Siquém, que é Hamor o nome dele, chegou para Jacó e disse: olha, aconteceu assim, 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 o meu filho acabou estrupando a sua filha, mas ele quer ficar com ela, ele quer casar com ela, ele vai ajeitar tudo, por favor, não se revolte, ele vai ficar com ela, não se revolte. O que nós podemos fazer para ficar tudo amigo entre nós, a minha tribo e a tua tribo? O que nós podemos para ficar o meu grupo, o meu povo e o teu povo? O que a gente pode fazer para se enturmar? Aí o que vai acontecer? Aí, se a gente fazer essa aliança entre nós, os dois povos, os teus filhos podem casar com as nossas filhas, as tuas filhas com os nossos filhos, vamos fazer essa aliança. E aí os filhos de Jacó escutando aquilo, Levi e Simeão revoltados com a situação, revoltadíssimos com a situação. Enquanto Hamor, pai de Siquém, estava falando com Jacó, tentando apaziguar, dizendo: não, fica tranquilo, o meu filho vai assumir o que ele fez, ele vai assumir ela como esposa, por favor, tentando acertar com Jacó. Simeão e Levi ficaram mais um pouco distantes, já revoltados com aquela situação, bolando um plano. E aí de repente eles se adiantaram e falaram: olha, é o seguinte, nós até aceitamos que o povo de vocês case com o nosso povo, nós aceitamos essa mistura de povos, aceitamos, mas desde que vocês se circuncidem, todo macho do povo de vocês tem que se circuncidar. E aí então ele disse: olha, eu vou levar isso para o povo, vou levar isso para os demais, para ver se eles aceitam. Saíram dali, levaram para os demais, todos da cidade aceitaram. Olha, isso vai ser muito bom para nós vamos casar com as filhas deles, eles vão casar com nossos filhos, vai ser muito bom a união desses dois povos. Apesar de nunca ser o propósito de Deus, nunca foi o querer de Deus que o seu povo se unisse com outros povos. Até hoje é assim. A igreja é um povo que não se mistura com outros povos. A igreja não pode se mesclar com o mundo, com outros povos. Até hoje continua a mesma proposta, mas foi aceito. Os homens de Siquém, todos os siquenitas, fizeram a circuncisão. E aí tem um período para ficar recluso, deitado, porque não pode se movimentar por causa da cirurgia. É uma pequena cirurgia, no membro do homem, somente o macho. E esses homens todos fizeram a cirurgia e ficaram reclusos um tempo, ficaram deitados.
Levi e Simeão pensaram: o plano está dando certo. Quando todos os homens estavam deitados nas suas tendas, esses dois homens, Simeão e Levi, filhos de Jacó, entraram de supetão, de repente, no acampamento dos siquenitas e mataram todos os homens de Siquém. Todos os siquenitas mataram. Olha só, olha a desgraça na família de Jacó. Filha estrupada, e agora os filhos dele, de Jacó, bolam um plano para matar, para vingar a irmã, para vingar o que eles fizeram com a irmã. E aí entram eles e matam todos os homens. Quando eles voltaram, que isso veio para Jacó, Jacó disse: o que vocês foram fazer? Porque haviam tantos povos ali em volta do acampamento, e Jacó pensou assim: agora todos eles vão se revoltar contra nós, e vão vir para cima de nós por essa matança, por essa coisa que foi feita aí. O que vocês foram fazer? O que vocês foram fazer? E aí mataram os homens e pegaram a irmã Diná e trouxeram para o acampamento. Olha o problemão para Jacó, irmão. Olha o problemão na família de Jacó. E aí, diante disso, Jacó estava em apuros agora, estava triste, abatido. Meu Deus, os meus filhos, a minha filha foi estuprada, os meus filhos mataram esses homens, agora todo mundo vai vir para cima da gente, a nossa família, o nosso povo é um povo pequeno, como é que a gente vai se defender? Meu Deus, como é que vai acontecer isso? E agora, quando aí Deus aparece, pode deixar aqui, quando aí Deus aparece, depois disso, Deus viu que Jacó estava aflito, angustiado por tudo que aconteceu. E aí Deus aparece para Jacó. Depois disso, depois de todo esse episódio que eu narrei para os irmãos aqui, em poucas palavras, depois disso, Deus disse a Jacó: levanta-te, levanta-te. Quando Deus fala levanta-te, Deus não está falando porque Jacó está prostrado ou porque está deitado. Quando Deus está falando levanta-te, Deus está olhando para o coração de Jacó e vendo o coração dele prostrado, triste. Espiritualmente ele está prostrado. Por isso que Deus vai dizer levanta-te. Ele estava numa situação terrível. Imagina, eu narrei para os irmãos aqui, numa situação terrível com a família, um grande problemão. Deus aparece para ele e diz: levanta-te, levanta-te. Ou seja, Deus está falando para ele aqui: eu quero de você, Jacó, eu quero de você uma nova postura. Levanta-te, levanta-te. E quando então Jacó decide obedecer, porque é uma decisão nossa de obedecer a Deus. Deus vem quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sem saber o que fazer, estamos numa situação difícil, passando um problema na família, um problema econômico, qualquer ordem de problema, qualquer tipo de problema. Quando você está passando, Deus está te acompanhando, Deus vê a tua situação, e aí Ele vem ao teu socorro, e quando Ele vem ao teu socorro, você tem que obedecer às suas ordens. Então Deus falou: Jacó, levanta-te, eu quero uma nova postura sua. E Jacó então decide obedecer. E aí olha o que ele diz. Olha o que ele diz: levanta-te e sobe aonde? A Betel. Ou seja, eu quero de você uma postura. Levanta-te, sai disso aí, sai dessa tristeza que você está, é um problemão. Levanta-te, eu tenho a solução para ti. Eu vim em teu socorro. Levanta-te. E agora eu vou te dar uma direção, Jacó. Sobe para Betel. Amém? Sobe para Betel. O que é Betel? Betel significa casa de Deus. Ele tinha que ir nessa direção agora que Deus estava dando a ele. Ir para a casa de Deus, ir para o lugar de adoração. É o que Deus espera de cada um de nós. Quando a gente se encontra numa situação que Deus se apresenta, Deus espera que a gente vá na direção que Ele está indicando, e sempre será indicado a casa de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas, muitas delas, para que congregar, para
para que ir à igreja, irmão? Sempre Deus irá direcionar para a igreja, porque é nesse local que Deus ordena a bênção. O congregar, o estar junto é projeto de Deus. A igreja não é, irmão, esse nosso ajuntamento aqui, essa nossa vinda para esse lugar não é coisa inventada pelo homem. Deus é que instituiu a igreja para que o povo se una para adorá-lo. E ali Deus cura, ali Deus salva, ali Deus restaura. Então sempre será dado essa direção: vá para Betel, vá para a casa de Deus, vá para o lugar de adoração. Betel é o lugar de adoração, é o lugar do sacrifício. Deus sempre apontará Betel, o lugar do sacrifício. Sempre apontará o lugar de adoração, que é a casa de Deus. Sempre. Ah, pastor, não precisa congregar tanto, uma vez no mês, indo aos domingos. Irmão, é por isso que nós temos tantos crentes apáticos, anêmicos, pessoas que não têm força para continuar. Qualquer probleminha, seja de que ordem for, a pessoa já joga tudo para o ar, já quer desistir, porque nós temos pessoas que não prezam pela casa de Deus. E Deus não irá te motivar para você ir para outro lugar. Deus não irá te direcionar para ir para outro lugar a não ser a casa de Deus. Ah, pastor, Deus está requerendo de mim que eu congregue online agora. Tem os cultos online, eu fico em casa, assisto. Agora eu sou um crente da igreja online, né? Fico mais em casa. Irmão, sempre Deus apontará esse lugar de adoração, esse lugar de sacrifício, porque é nesse lugar que Deus manifesta a sua glória. É aqui que é ministrado o pão para a sua vida, para a sua fome. É aqui que é dado o pão para a sua fome. É aqui que Deus envia o maná. Não é em outro lugar, queridos. Deus dá uma direção para Jacó: vá para Betel, levanta-te, ou seja, sai dessa condição, vamos lá, vamos lá, levanta a cabeça, em outras palavras, olha para dentro de você, você pode, vamos, tente outra vez, porque imagina, Jacó estava chocado com tudo que aconteceu com o irmão dele. Poxa, aquele problemão com o irmão lá atrás com o tio, na volta eu me encontro com meu irmão, crio toda uma expectativa que nós ia brigar, que ele ia se vingar de mim. Agora que eu resolvi com meu irmão, resolvi lá com meu tio, que vem atrás de mim, dizendo que eu roubei as filhas dele, que eu roubei, né, as ovelhas dele, um problemão todo. A minha mãe me ludibriou e eu tomei a bênção do meu irmão, no lugar do meu irmão. Imagina a cabeça de Jacó, irmão, pensando em tudo isso. Poxa, agora que eu me instalei aqui, né, agora que eu armei acampamento, estava todo mundo trabalhando, fazendo as suas coisas, estava tudo certo. Eu acreditava que estava tudo certinho, agora estrupam a minha filha, e ainda os meus filhos caem nessa coisa de vingança e matam os homens, assassinos também. Irmão, pensa só a cabeça de Jacó. É por isso que aí Deus, na hora mais amarga da vida dele, irmão, Deus se apresenta para ele e diz: levanta-te. Em outras palavras, levanta a tua cabeça, olha para o alto, olha para dentro de ti, você é capaz. Reaja, homem. Você não pode ficar aí agora triste, chorando as mágoas. Você não pode ficar aí se lamentando, você venceu tantas. Assim acontece com a gente. Você já passou por cima de tanta coisa, vai se entregar por uma coisinha dessa. Apesar, não é aqui no caso de Jacó, não é uma coisa qualquer, não é um probleminha, um problemão, mas muitos de nós se entregamos facilmente por probleminhas. Eu passei do irmão, ele não me deu o Pai do Senhor, agora eu estou triste, vou largar da igreja. Coisinhas assim. Ninguém me observa na igreja, são coisinhas bobas. Ele não me considera, começa a inculcar isso na mente: o pastor não me considera, o pastor não olha para mim, fulano não olha para mim, me rejeitaram no louvor, me rejeitaram na liderança da igreja, não me serve, eu não sirvo para nada. São picuinhas, coisinhas que a gente, por coisinhas bobas assim, a gente fica triste, pensando em parar. Jacó estava lá com um problemão disso aí todo, irmão, depois de ter enfrentado vários problemas, porque Deus manda ele
agradecer por um problema já resolvido aqui, ó. Levanta um altar ao teu Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Esse problema está resolvido. Levanta um altar para agradecer agora. Mas aí aquela situação que ele estava ali fez que ele se olhasse para dentro dele e ficasse, meu Deus, e agora? Mas aí é nessa hora, irmão, que Deus vem em nosso socorro, amém? O que acontece é que muitas vezes Deus deixa a corda esticar mesmo, para ver até onde a gente diz que crê. Porque quando a conta está cheia, está recheada, quando está tudo ok, tem saúde em casa, o celeiro está cheio, a geladeira não sei nem o que comer, pastor, meu Deus, está farta a geladeira, a despensa está cheia, está tudo ok, pastor, tem até um dinheirinho aplicado, tal, pastor, estou aí, estou ganhando, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí quando vem o problema, você passou por cima de tanta coisa, você vai vencer mais essa. Quando Deus diz, levanta-te, Jacó, Deus está falando isso para Jacó. Jacó, você passou por cima de tanta coisa, você vai vencer mais essa. Ei, deixa eu dar uma direção para ti. Vai para a casa de Deus. Vai para a casa de Deus. Se você encontrar alguém lamentando aí, diga para ele, vai para a casa de Deus. Vai para Betel. Vai para o lugar de adoração, vai para o lugar de sacrifício. E aí quando Deus nos direciona, e sempre vai nos direcionar, e o crente que é um crente verdadeiro, que tem aqueles crentes meia fase, né? O crente verdadeiro, ele sempre vai te direcionar. Quando você pedir um conselho para ele, quando você chegar para uma pessoa, um crente verdadeiro, ele sempre vai, se ele é verdadeiro, ele vai te direcionar para a casa de Deus. Sempre, sempre. Vai para Betel, não vai para a casa de Deus. Sempre. Agora se ele dizer assim, não adianta, rapaz, não adianta, é assim mesmo. É assim mesmo. Você nasceu para sofrer, o teu histórico. Qual é o teu histórico? A minha bisavó, o meu tataravô já sofreu desse jeito. Aí você... Esse não é o crente verdadeiro é aquele que te direciona para a casa de Deus, para Betel. Levanta-te e vai para a casa de Deus, para Betel. E aí outra coisa, olha o que ele continua. Levanta-te e sobe para Betel e o quê? Habita ali, ou seja, permanece. Não adianta ir para Betel e depois já voltar. Jacó poderia ter saído, porque Jacó estava em perigo ali, a família estava em perigo. Porque agora os outros povos queriam vingar, haveria vingança. Deus que teve que intervir, pode ler a história. Pode ler Gênesis capítulo 35, pode ler em casa. Deus que interviu e bagunçou com aquele povo, para que o povo ficasse meio perdido, e Jacó aqui, saísse para onde Deus mandou ele sair. Só que se ele fosse para Betel, para a casa de Deus, e já logo voltasse, não seria isso o propósito, ele haveria de sofrer consequências se ele fosse, porque ele não perseveraria onde Deus mandou ele ficar, porque vai para Betel e habita ali, fica na casa de Deus, fica no lugar onde eu mandei tu ficar. Fica na direção que eu te dei. É isso que Deus está falando para Jacó. Fica na direção que eu te dei. Fica aí, habita aí. Fica aí. Fica com a tua família aí, no lugar de adoração, no lugar de sacrifício, no lugar da bênção. E aí não basta se levantar, ir para o lugar onde Deus direciona, que é Betel, a casa de Deus, e permanecer. Tem que o quê? Ter comunhão com Deus, que é levantar um altar. Altar fala de comunhão com Deus. Não adianta eu estar na igreja se eu não tenho comunhão com Deus. Eu estar como espectador, eu sou um espectador, eu sou um admirador de tudo que acontece. Eu sou um participante, eu sou mais alguém, eu sou mais um que estou no meio. Deus não quer isso. Quando Deus te direciona, quando Deus vem em teu socorro e diz levanta-te, olha para dentro de você, você pode sair daí, dá uma direção para Betel, fica na casa aonde você foi plantado. Tenha comunhão, levanta um altar. Levanta um altar. Tenha comunhão com Deus.
Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Nós temos o coração aberto, a mente ativa para tanta coisa. Nós somos tão espertos para tanta coisa. Nós somos tão abertos para tanta coisa. Será que a comunhão nós temos esquecido? É isso? O que é comunhão? Tudo em comum. É eu ter vida com Deus. Não é só no domingo, quando eu venho aqui, depois eu me desligo. É como se eu tivesse um botãozinho, né? Como se eu tivesse um botãozinho. Daí eu saio daqui, desligo. Só na quarta-feira eu vou ligar o botão de novo, que eu sou um crente de novo. Eu lembro de Deus, eu lembro da espiritualidade, eu lembro das coisas celestiais. Não é isso. Não é isso que Deus espera de nós. Quando você sai daqui, você tem que sair já cheio de Deus. E pela manhã ou pela noite mesmo, hoje mesmo, você chegar na sua casa antes de você deitar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, nós deitamos e não sabemos. Não tem, nenhum de nós tem certeza aqui de que vai acordar. Quem tem certeza que vai acordar? Certeza, certeza. Nós sabemos que vamos, porque Deus está no controle da nossa vida. Mas se Deus não quiser, que nem diz aquele corinho, se Deus tirar da tomada, não prega, não canta, não fala mais nada. Tem um corinho bem antigo que diz, se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. A nossa vida está na mão de Deus, por isso que nós temos que buscar a Deus. Irmãos, é uma continuidade. É uma continuidade, é uma linha contínua. É uma linha contínua, é uma vida com Deus. É uma vida com Deus. É isso que Deus espera, comunhão. Se ele não permanecer aonde Deus mandou ele ir, que é a casa de Deus, ele vai pôr em risco a sua comunhão. Na verdade, tudo que Deus está pedindo para Jacó aqui, Deus também está trazendo à tona na mente dele algo que Deus já fez por ele. Quando tu fugia do teu irmão, ou seja, lá atrás eu já fiz coisas, eu fiz, eu faço e eu fiz e vou fazer. Deus é o Deus do ontem, hoje e eternamente. Durante toda a nossa trajetória por essa terra, nós podemos contar com o cuidado de Deus. Agora, o que Deus espera de cada um de nós é que a gente somente lhe obedeça. Pastor, estou numa situação difícil. Pois então, Deus te dá uma direção, somente obedeça. Quer sair? Quer sair desse emaranhado? Quer sair desse laço? Quer sair desse ciclo vicioso? Quer sair, quer parar de andar em volta, em círculo, que nem o povo de Israel? Quer parar de dar um passo para frente e 10 para trás? Quer parar? Quer deixar de só olhar para a derrota, para a desgraça? Quer deixar? Obedeça a Deus. Obedeça as instruções de Deus. O que Deus está falando através? Eu estou usando a história de Jacó aqui, esse exemplo. E esse exemplo nós aplicamos a nós aqui. Queres ser vitorioso? Querem ter sucesso em tudo que empreender? Quer ter êxito em tudo? Quer ser vitorioso? Quer andar de cabeça erguida? Quer cantar o hino da vitória? Quer celebrar? Obedeça. O grande problema nosso é a obediência, irmão. Nós somos aqueles filhos, muitas vezes, mimados, que não quer se sujeitar ao pai por nada. Como é que eu desobedeço, pastor? Quando você desobedece uma liderança da igreja, você está desobedecendo a Deus, rapaz. Será que você não aprendeu isso ainda? Quando você não para escutar um líder da igreja, quando você não está nem aí para ninguém, um irmão da fé que às vezes Deus usa para você. Quando eu falei aqui que Deus fala conosco, como falou com Jacó, Deus já usou o irmãozinho, Deus já usou o pastor da igreja. Você não para ouvir ninguém, você não está disposto a obedecer. Nós temos que estar disposto a obedecer a Deus. Até porque, se eu levantar um altar, que Deus me pede que eu levante, para agradecer por uma vitória que Ele já me fez, já me deu, e agradecer por
por algo que Ele está me fazendo, se eu levantar esse altar, mas eu não correspondo à altura, eu estou no caminho, está tudo certo comigo, só que, certo entre aspas, porque tem coisas que eu não quero me submeter ainda. Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, o que Ele falou? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele falou isso aqui para a multidão que estava ao redor. Ele falou isso aqui para a multidão. Ele disse, olha, vocês estão me seguindo, só que é o seguinte, ok, vocês participaram de tudo que está acontecendo, ok, mas verdadeiramente o que eu espero de vocês é uma renúncia, para ser incluso. Vocês podem até me seguir, mas a inclusão no reino, na família, tem que passar por esses requisitos, tem que preencher esses requisitos, tem que ter essas características, tem que ser obediente, tem que estar disposto a obedecer. Irmão, se Jacó não tivesse obedecido, a história não seria essa. Porque aí você vai ver a história de Jacó. Jacó foi abençoado por Deus. Jacó foi abençoado porque ele disse, espera aí, tudo bem, Deus. Porque Deus só falou assim, é como se Deus falasse assim, ó, Jacó, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar, porque nós temos que deixar Deus nos ajudar. Deixar, como? Somente obedecendo. Somente indo nas instruções que Ele dá. Ele dá. O que Ele está falando para a gente hoje? Sai dessa condição, meu filho. Levanta-te, ou seja, eu espero de você uma postura, uma nova postura. Sai dessa condição, olha para dentro de você e diz que você pode. Diz para você mesmo, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha para você e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais direi eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aí depois disso, corra para a casa de Deus. E depois disso, continue, persevere, que a vitória está na perseverança. Não desista. E depois disso, comunhão, vida com Deus, vida com Deus. Depois daqui, nós temos uma vida com Deus, é oração diária, é vida com Deus, é leitura da Bíblia, é oração, é vida com Deus, é vida de consagração, é vida pensando, irmãos, passe o dia pensando em Deus. Eu estava um dia indo para São Paulo, era madrugada, só caminhão circulando, e eu estava com uma canção tocando no caminhão. Eu estava indo, dirigindo, mas pensando, a canção falando, tocando ali, e eu pensando algumas coisas. E de repente, só eu subindo a serra, aquela escuridão. De repente, quando eu subi a serra, quando eu fui descer um lance assim, um lance grande, quando eu comecei a descer aquele lance que eu tinha um farol alto para enxergar para frente, mais distante, de um farolzão alto assim, lá embaixo, na descida para subir a outra ladeira já ia um outro caminhão. E quando eu dei aquele sinal alto assim, que bateu lá embaixo assim, bateu na badana do caminhão, estava escrito assim, ó, pense em Deus. Uma simples, tão simples, mas Deus falou comigo naquela hora ali. Deus falou comigo, irmãos, pense em Deus quando acordar. Pense em Deus ao amanhecer, pense em Deus ao entardecer, pense em Deus ao anoitecer. Não tire Deus da sua mente, não tire a comunhão, não perca a comunhão, o contato, a ligação com Deus. Não desligue o Wi-Fi, não desligue o Wi-Fi. Deixa milhão conectado com Deus. Assim como você fica conectado com o seu celular dia e noite, que hoje nós precisamos desse instrumento. Tenha a mesma atitude para com as coisas de Deus. Mas eu estou ligado com Deus, mas não ora.
Eu estou ligado com Deus, mas não vai na casa de Deus. Eu estou ligado com Deus, mas não obedece. Será que está ligado mesmo? Uma coisa, há um lapso, há um espaço muito grande entre falar e fazer, irmão. Deus espera que a gente faça mais do que fale. É mais atitude do que palavras. De palavras Deus está cheio. Tem gente prometendo mundos e fundos para Deus e não cumpre nada do que promete. E Deus está cansado disso. Deus olha assim: cadê a comunhão, meu filho? Cadê o teu momento particular comigo? Eu quero falar contigo, eu quero te direcionar. É tempo de buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá de ti, porque grande é Deus em perdoar. Jesus nos ama. Irmão, se coloca de pé, não fique somente atrelado, intertido com as coisas daqui. Não fique somente intertido com as coisas daqui. Um dia Jesus chegou para um jovem, e Jesus, no poder do Espírito Santo que estava sobre ele, não na sua onisciência, porque ele não usou o seu atributo de onisciência, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Ele olhou para um jovem quando foi ter com ele, disse assim, ó. O jovem se aproximou dele com aquele olhar meigo, mas Jesus, pelo poder do Espírito, pôde sondar o coração dele. O jovem disse assim: mestre, uma pergunta, me permita uma pergunta? Sim. O que posso eu fazer para herdar a vida eterna? O que devo eu fazer? A pergunta foi legítima, foi louvável. Deus amou o que ele perguntou, mas o coração dele, ele falou uma coisa, mas interiormente era outra coisa. Jesus disse para ele assim, ó: o que deves fazer para dar a vida eterna? Vende tudo o que tu tens, reparte com os pobres, terás um tesouro no céu, e vem e siga-me. Quando Jesus falou, foi a única vez que Jesus falou isso na Bíblia. Não tem nenhuma outra passagem da Bíblia. Jesus nunca pediu isso para ninguém: vende tudo o que tu tens, reparte com os pobres. Por que Jesus fez isso com esse rapaz, com esse jovem? Sabe por quê? Porque Jesus olhou o coração dele e viu que o coração, a boca falava uma coisa, mas o coração dele estava nas coisas daqui, somente daqui. E aí Jesus vai dizer mais para frente: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus viu que o coração dele estava nas coisas daqui. Ele estava muito preocupado e apegado com os bens materiais, com as coisas daqui. Nós temos que ser igual Paulo. Paulo disse: eu tenho como se não tivesse. Eu sei viver no muito e no pouco. Em tudo dai graça. Deus espera de nós atitudes muito mais do que palavras. Coloque a mão no coração. Deus, Pai eterno, eu sei que o teu olhar está sobre esta casa. O Senhor está olhando para cada um de hoje, já não mais do poder do Espírito, mas na sua própria onisciência, porque hoje os seus atributos estão em pleno exercício. O Senhor usa dos seus atributos que são exclusivos à sua pessoa, que é um deles a onisciência. O Senhor olha para cada um de nós hoje e vê a real intenção, o desejo, os anseios que temos, vê o que o nosso coração almeja. A tua palavra diz, tu mesmo falaste: enganoso é o coração do homem. Nós podemos, Senhor, estar enganados, equivocados, sim, nós reconhecemos. Por isso nós pedimos a tua ajuda, que tu olhes para o nosso coração nesse instante, como estás olhando, e olhe em nós uma paixão muito grande. Encontre em nós uma paixão muito ardente, muito inflamada pelas coisas divinas.
Meu Deus, ajuda cada um de nós. Os teus filhos estão aqui em busca, vieram em busca. A tua palavra diz, o profeta Isaías, o Senhor através do ministério do profeta Isaías, buscai ao Senhor. É o que a gente veio fazer, buscar, porque nós queremos mais. Buscar porque nós queremos mais, não porque nós perdemos, é porque nós queremos mais. Ajude a cada um de nós, meu Senhor, a trilharmos esse caminho proposto por Ti, que é um caminho de vitórias, em nome de Jesus. Tem alguém que deseja aceitar Jesus?